Nos dar início ao nosso compartilhar de hoje, nosso estudo sobre os tempos do fim. Vamos iniciar no Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esses são os únicos versículos que nós necessitamos para iniciar nosso compartilhar de hoje. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado porque é nosso privilégio uma vez mais reunir e esperar que o Senhor fale no nosso coração pela sua palavra. Desperte o nosso coração para amar o Senhor, servir o Senhor e, acima de tudo, aguardar a volta do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando as profecias relacionadas ao tempo do fim. Só para refrescar a nossa memória, nós iniciamos esse estudo devido a alguns eventos que ocorreram há umas poucas semanas atrás, podemos dizer assim, poucos meses atrás, relacionado com essa pandemia. Algo que jamais tinha ocorrido dessa forma antes, com alcance abrangendo tantas nações, tantas mortes, tanta divulgação, tanta impotência do ponto de vista humano para resolver. E essa pandemia, esse vírus, essa sentença de morte que se espalhou pelo nosso planeta de maneira tão abrangente, lembrou muitos de nós das coisas que a Bíblia fala que iriam acontecer nos tempos do fim. Despertou a nossa curiosidade em relação aos eventos dos tempos do fim. Nesse sentido, graças a Deus por isso. Aí nós voltamos os nossos olhos para a Bíblia e iniciamos essa série de estudos que prossegue até hoje. Mas qual foi a abordagem que nós aplicamos? A nossa abordagem nós queríamos fazer um estudo não apenas teórico, doutrinário, mas nós queríamos fazer algo que movesse com a nossa vida, como deveria ocorrer toda vez que nós estudamos a palavra de Deus. Nós queremos algo que mude, transforme a nossa existência. Por isso nós iniciamos o nosso estudo falando sobre o arrebatamento. Naquela ocasião nós mencionamos que, de acordo com o nosso entendimento atual, e muitos outros irmãos também entendem assim, não há nenhuma profecia bíblica a ser cumprida antes que ocorra a próxima, que é o arrebatamento dos santos. Então nós temos tratado o nosso estudo desse ponto de vista. Nós queremos estar preparados para o arrebatamento, porque antes de vir reconstrução do templo, antes de vir aparecimento do anticristo publicamente, antes de vir guerra do Armagedon, antes de vir qualquer outra coisa que você possa imaginar, em termos de profecia bíblica, nós cremos, não estamos sozinhos nessa crença. Tem pessoas que creem de maneira diferente, nós respeitamos, mas do entendimento que nós temos atualmente, junto com outros irmãos que já estudam a Escritura há muito tempo, o próximo grande evento que vai ocorrer chama-se arrebatamento dos santos. E nós baseamos isso numa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que menciona que há de vir coisas difíceis nos últimos tempos, coisas terríveis nos últimos tempos,
mas que existe uma possibilidade de escape. Ou seja, para o mundo, a perspectiva da vinda do Senhor e das coisas dos últimos tempos é uma catástrofe, de fato vai ser uma catástrofe. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, é um acontecimento maravilhoso, que todo crente deveria estar esperando, todo crente deveria estar desejando, todo crente deveria estar preparado. E o nosso propósito nessa série de estudos é ajudar você nessa preparação. Não precisa ter medo da vinda do Senhor. Por quê? Para os seus, a vinda do Senhor é a conclusão de algo maravilhoso que nos aguarda. Nós esperamos encontrar o nosso Senhor, estar com Ele para sempre, ocupar as mansões celestiais e experimentar coisas que nós jamais experimentamos até agora. Nós vivemos numa época que nós pensamos que já sabemos tudo. Nós sabemos como funcionam todas as coisas, nós entendemos tudo que pode ser entendido, nós temos a impressão que sabemos tudo. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem algo muito interessante, muito bonito, muito especial aguardando aqueles que amam o Senhor. Se você está incluído nesse grupo, e eu acredito que sim, há um futuro maravilhoso esperando por mim e por você, se de fato nós entendermos corretamente a palavra do nosso Deus. Então, esses compartilhar de domingo pela manhã não é uma aula de terrorismo, não é um filme de terror para aqueles que creem em Cristo Jesus. É importante isso, para aqueles que se desejam preparar para a vinda do nosso Senhor. Não é algo complicado, não é algo difícil. É algo que Deus deseja que nós façamos e é algo que Ele tem interesse em que nós estejamos preparados. É só dar a mão para o nosso Senhor, andar com Ele como o Enoque andou e, repentinamente, estaremos com o nosso Senhor preparados para a próxima etapa, que é o reino, um reino de 1000 anos que vem após a vinda do nosso Senhor e uma experiência maravilhosa com Ele. Muito bem. Nós iniciamos o nosso estudo, capítulos 24 e 25 de Mateus. E nesse capítulo 24 e 25 de Mateus, nós acreditamos que tem a chave para tudo que se refere aos eventos do tempo do fim. Eu disse tem a chave, não quer dizer que tem tudo lá, mas a chave está ali. Ou seja, você vai para esses capítulos, Mateus 24 e 25, e a partir desse capítulo você vai para outras partes da Bíblia, como nós estamos fazendo, e gradualmente a sua compreensão dos eventos do tempo do fim vai ficando clara, a ordem dos eventos, os personagens dos eventos, até mesmo algumas datas importantes, gradativamente, uma a uma vai caindo no seu lugar. E o entendimento vai entrando no nosso coração e nós sabemos como nos preparar para esses dias do tempo do fim. Quando nós somos a Mateus capítulo 24 e 25, lá nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena, Mateus 24, versículo 15, a irmos para o livro de Daniel. E quando nós vamos ao livro de Daniel, nós encontramos uma chave maravilhosa, que nós estamos tentando desvendar, e hoje vai ser uma continuação disso, que lá no livro de Daniel nós conseguimos ter uma ordem de eventos. Sabemos o que acontece antes, durante, depois, em qual tempo, e gradualmente aquela ordem dada por Daniel vai colocando as demais coisas no lugar. E essa ordem lá em Daniel nos foi dada nesse
versículo que nós lemos no início do compartilhar, no capítulo 9, no versículo 25, que menciona essas 62 semanas. Depois, o versículo abaixo vai mencionar mais 7 semanas, depois mais uma semana, e nós vamos ver 70 semanas. Claro, na Bíblia em português diz 70 semanas. Se nós fôssemos na Bíblia original, estaria escrito 70 setes, 70 conjuntos de 7. Você vai no supermercado e pede 70 e não complementa, o que a pessoa vai poder te ajudar? Pode ser 70 ovos, pode ser 70 pacotes de arroz, 70 setes do quê? Aqui nós vamos saber que são 70 setes de anos. Então, em Daniel, capítulo 9, está se referindo a 490 anos. E de acordo com essa determinação do Daniel, 490 anos é o período de tempo total que Deus vai tratar com a nação de Israel. Depois desses 400, quando terminar os 490 anos, terminou o tratamento de Deus com a nação de Israel. E esse 490 é dividido em 3 partes: 49 anos, 434 anos, vai fechar então 483 anos, e uma última parte de 7 anos que forma os 490. Aí alguém de vocês vai dizer assim: pare um pouquinho. Nós estamos falando de eventos dos tempos do fim. E nós estamos interessados em saber das coisas relacionadas com a igreja, a volta do nosso Senhor. Por que tem que envolver Israel? A primeira resposta simples que eu posso dar para você é a seguinte: tem que envolver Israel porque o nosso Senhor Jesus Cristo envolveu. Assim de simples. Quer encontrar a interpretação correta? Siga a instrução do nosso Senhor. Foi o nosso Senhor que nos disse: volta para o livro de Daniel. E mais ainda, cada um leia o seu livro de Daniel e entenda, receba do Senhor entendimento. Já mostra que haverá sim divergências de interpretação. Mas como Daniel fez, quando nós temos dificuldade de interpretação, nós devemos ir para a palavra de Deus escrita e depois dobrar o nosso joelho em oração e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. E quando nós fazemos essa oração, Deus sempre ouve, porque é satisfação dele que nós entendamos a sua palavra, possamos responder a sua palavra e possamos cooperar com Deus em amor. Por isso, além do livro de Daniel, além do povo de Israel, além da igreja, nós mencionamos a noiva. Quem é a noiva? A noiva é aquele conjunto de pessoas que tem um relacionamento de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo e que vai participar das assim chamadas bodas do Cordeiro. Da mesma forma como Daniel, quando percebeu que os acontecimentos do tempo do fim da época dele estavam ocorrendo, ele foi em oração e amor buscar a presença de Deus e preparou para que a profecia se cumprisse. Nós queremos ser os Daniéis da nossa época. Quando vemos que os tempos do fim se aproximam e vemos que a profecia tem que se cumprir, nós queremos ser a noiva da nossa época. Tem essa profecia. Um dia haverá um grupo de pessoas ligados a Cristo Jesus pelo amor. E esse amor vai se manifestar neles e através deles. Como que esse grupo de pessoas vai aparecer e essa profecia vai se cumprir? Somente se você e eu cooperarmos com Deus. Nós já mencionamos, nenhum de nós tem o poder de provocar um terremoto. Só na cozinha, de vez em quando, né? A gente provoca um terremoto lá. Briga com todo mundo, é um terremoto. Mas um terremoto da Bíblia, literal, que acontece, ninguém pode fazer. Como nós podemos cooperar para que a profecia relacionada aos terremotos do tempo do fim ocorra? Não podemos fazer nada. Mas como que nós podemos cooperar para que a profecia que fala que haverá uma noiva se torne uma realidade? Claro que nós podemos fazer. Nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós queremos ser aqueles cujo coração ama o Senhor.
E como Maria orou, orar também: Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Essa oração não tem idade. Você pode ter 15 anos de idade, 20, 25 ou 80 anos de idade. Hoje dá tempo de fazer essa oração. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E eu quero cooperar para que essa profecia, que depende da cooperação humana, se cumpra integralmente. É isso que Deus está esperando. Às vezes nós pensamos que nós estamos esperando a vinda do Senhor. Mas se nós olharmos bem, especialmente essas profecias, que dependem da cooperação humana, é Deus que está esperando que esse grupo de pessoas se levante, se disponha a cooperar com Deus em amor, assim como Daniel fez, e possa então apressar a vinda do Senhor, uma expressão que aparece lá numa das epístolas de Pedro, cooperando com o nosso Senhor. E aí sim, claro, o nosso Senhor vai vir, o reino vai vir, a noiva vai estar pronta, aquela profecia que fala a respeito da noiva pode se cumprir e o propósito de Deus vai avançar. A profecia da noiva nós encontramos no capítulo 19 de Apocalipse. Também é fruto do compartilhar de dias anteriores. Hoje, nós queremos aprofundar um pouquinho mais sobre esses 70 vezes 7 da profecia de Daniel e aproveitar e responder uma das perguntas que nós recebemos no final da aula passada. Qual que era a pergunta? A partir de quando nós começamos a contar os 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia? Quando 70 anos começa? Quando 70 anos terminam? E depois, a partir de quando nós temos que iniciar a contar o início daqueles 483 anos que termina antes da vinda do nosso Senhor. E para isso, eu queria usar uma linha do tempo que eu fiz só para essa parte e tentar explicar essa parte da profecia e depois voltarmos para esse período total. Muito bem. Quando fala do início do cativeiro babilônico, na verdade, o que dificulta entender a data do início é que houve 3 etapas. Uma primeira etapa foi um grupo de pessoas, do cativeiro babilônico. Segunda etapa, outro grupo de pessoas. E na terceira etapa, um último grupo de pessoas. E também nessa terceira etapa, houve a destruição da cidade, do templo, e o Nabucodonosor roubou os objetos, os utensílios de ouro do templo. Ok? Então tem 3 levas de início desse cativeiro. Ok? E quando ele termina, também tem 2 ou 3 retornos. Tem um grupo que retorna primeiro, um grupo que retorna segundo, um grupo que retorna terceiro. Então, por isso existe dificuldade nos irmãos determinar com precisão qual a extensão do cativeiro babilônico e qual data inicia. Por que a principal dificuldade? Primeiro, porque nós desconhecemos história. Infelizmente, nosso conhecimento de história é bem limitado. Especialmente alguns de nós que não gostávamos da aula de história e não acompanhava a história, né? E outras limitações que nós temos no conhecimento da história. Então, como que a gente vai resolver quando nosso conhecimento de história é limitado? Também porque já passou muito tempo. Nós estamos falando de coisas que ocorreram há quase 3.000 anos atrás. Nosso conhecimento de história é limitado. As datas são incertas. Como que nós podemos ter certeza? É muito simples. Nós sabemos que a palavra de Deus não mente. Então, se a palavra de Deus fala que Israel ficaria no cativeiro 70 anos, certamente Israel ficou no cativeiro 70 anos. Como nós vamos contar esses 70 anos? Desde a primeira leva de cativos de Israel para a Babilônia
até a última pessoa sair do cativeiro. Assim de simples. Aí iniciou, terminou. E fazendo dessa forma, nós vamos ver que o cativeiro iniciou no ano 605 a.C. e terminou no ano 536 antes de Cristo. Se nós pensarmos, raciocinarmos dessa forma, sabendo que a palavra de Deus não falha, fica muito, muito, muito fácil entender aquele número de anos. Ficou claro? Então, a Bíblia fala que é 70 anos. Tem 3 datas diferentes do início e uma ou duas diferentes do fim. Nós vamos escolher a data de início e de fim que concorda com a Bíblia. Muito simples. E aí nós vamos ter certeza que, efetivamente, quando Deus fala de 70 anos, ele está se referindo a 70 anos, não mais e não menos. Então, se fizesse essa linha só do cativeiro, inicia em 605 a.C., termina 536 a.C., e dentro desse período são os 70 anos que Israel ficou no cativeiro da Babilônia. Muito simples. Não tem motivo para ter mais dúvida. Claro, e se você for pesquisar os artigos científicos e ler os livros, tem várias hipóteses diferentes, e você vai tentar se guiar pela história, vai se confundir. Mas se você se guiar pela Bíblia, nunca vai se confundir. Muito bem. Uma vez que isso ficou claro, aí tem a questão de quando inicia a contagem dos 483 anos, desde a ordem para reconstruir Jerusalém e o templo, até o ungido. Quando inicia essa contagem? Você vai encontrar de novo 3 decretos. Mas só um decreto te permite contabilizar desde aquela data até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e dar 483 anos. Aí fica simples de novo. Se você pegar o decreto que foi editado em 457 a.C. e contar até aproximadamente 30, que foi a data que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, vai dar exatamente 483 anos. Eu espero que tenha ficado claro para todos essa explicação. Muito simples. 605, 536, 70 anos no cativeiro. 457 até o ano 30, 483 anos de tratamento de Deus com a nação de Israel. Falta só 7 anos para formar os 490 anos que Deus vai tratar com Israel. Aí vem a pergunta, muito bem, será que esses 490 anos de tratamento com a nação de Israel são exatos? Eu posso te assegurar, baseado na Bíblia, que são exatos. O que nós queremos mostrar hoje? Que tudo relacionado com a nação de Israel é baseado em datas exatas, baseado em calendário, igual ao calendário que nós usamos, baseado em números, e muito baseado no número 7. Tem 7 para tudo que é lado. E nós vamos ver que a nação de Israel é organizada em conjuntos de 7. É 7, 70, 70 vezes 7, 62 vezes 7, 1 vezes 7, 7 por todo lado. E nós vamos ver que também esses 7 todos da nação de Israel vão falar de julgamento. Como Deus tratou com a nação de Israel, como Deus julgou a nação de Israel e como Deus vai concluir esse tratamento com a nação de Israel. Por que isso é importante? Você pode dizer assim, mas eu não sou a nação de Israel. Não é verdade. Mas por que isso é importante? Porque da mesma forma como Deus tratou com a nação de Israel, com uma maneira muito específica, Deus também vai tratar com a nação, com a igreja, de maneira muito específica. E Deus também vai tratar com as nações de maneira muito específica. E gradualmente nós começamos a entender o tratamento diferenciado que Deus dá para os diferentes grupos de pessoas. E só assim nós podemos entender o tratamento diferenciado que Deus dará
para os diferentes grupos de pessoas por ocasião da sua vinda. E quando você entende, as dúvidas com relação aos eventos dos tempos do fim vão se dissipando, todo o panorama vai ficando claro e aquela certeza vai enchendo o nosso coração a respeito da iminente vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a certeza que enche o nosso coração de que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E a plena certeza no nosso coração de que todas as coisas que a Bíblia falou e fala são verdadeiras. Graças a Deus por isso. Muito bem. Da onde surge a ideia desses 7 e desses 70 relacionados com a nação de Israel? Eu vou mencionar 2 capítulos na Bíblia, inicialmente, que vão servir como referência para você depois vai lá para esses capítulos e ler eles de novo, e vai ver como está cheio de 7 e de 70 lá, e de datas. E isso é completamente diferente do relacionamento de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Israel é cheio de normas, cheio de datas, cheio de 7, cheio de ordens pequenininhas, e com relação à igreja você não encontra isso. Pode procurar depois. Vamos ver quais são os capítulos que nós queremos ver para mencionar sobre essas datas e setes na nação de Israel. É Levítico, o livro de Levítico, capítulo 23, guarda na sua memória, e capítulo 25, 2 capítulos. Mencionamos vários capítulos hoje, Mateus 24, 25, Daniel capítulo 9, agora Levítico 23 e Levítico 25. Em Levítico 23 e 25, nós queremos ver muitos setes, muitas datas, muitos números relacionados com a nação de Israel. Levítico 23. Tem alguns de vocês que nem sabiam que existe o livro de Levítico na Bíblia, não tem problema. Quando chega no Levítico, pula por cima, né? Isso é muito complicado, esse livro eu não vou ler agora. Vamos ver então os detalhes. Capítulo 23. Eu vou iniciar no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Primeira coisa que chama a atenção: fixas. Deus propõe para o povo de Israel festas fixas. Quantas festas fixas o Senhor propôs para a igreja? Na verdade, só uma minha, né? O Senhor nos ordena lembrar dele partindo o pão e participando do fruto da videira. E nem essa data é fixa. Alguns acreditam que a igreja primitiva praticava isso semanalmente, no primeiro dia da semana. Há algumas evidências disso. Mas também não tem um mandamento específico. Reúnam-se aos domingos e partam o pão e lembrem-se do Senhor. Não diz aos domingos, não diz quando. Por quê? A igreja não é caracterizada por festa fixa, como Israel. Na verdade, na igreja, a festa é todos os dias. Quem tem Cristo tem festa todos os dias. Não é verdade? A festa termina quando a gente esquece que tem Cristo. Aí fica preocupado com as coisas. Quando sempre lembra de Cristo, é festa todos os dias. Muito bem. Levítico 23, versículo 1. Versículo 3 agora. 6 dias trabalhareis. Não é 5, não é 7, é 6. Bem exato o númerozinho. Aqui tem gente que tem dificuldade, né? Mas no 7º dia descansar. Então tem muita gente que discute a respeito do descanso no sábado e esquece que Deus mandou trabalhar 6 dias, né? 6 dias é para trabalhar. Muito bem. Então, 6 e 7. No sábado é uma convocação ao Senhor. Então, uma data fixa. Depois nós temos, no mês primeiro, versículo 5, bem exato a data. 14 dias do mês primeiro, na tarde, é a Páscoa. Depois,
No versículo 12 fala no dia imediato ao sábado, ou seja, sábado é o dia 7, o dia imediato ao sábado. Tem outra coisa que eles têm que fazer, uma oferta de movida perante o Senhor. Depois, no versículo 15, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Está vendo 7 de novo aí? Contagem de novo aí para o povo de Israel. E aí eles vão fazer um outro tipo de oferta. Depois você lê lá na sua Bíblia. Depois, quando chega no versículo 24, fala: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis solene memorial descanso, com sonídeos, trombetas e santa convocação. Mais uma data fixa, mais um número 7, mais um exemplo do relacionamento de Deus com o seu povo, o povo de Israel, por meio de datas fixas. Quando chega no versículo 27, mas ao 10 deste mês, sétimo, dia 10 do mês sétimo, o dia da expiação. E, finalmente, quando chega no versículo 34, vai falar no dia 15 do mês sétimo, festa dos tabernáculos. O que nós estamos querendo dizer com isso? Releia o seu livro de Levítico, capítulo 23. Pela primeira vez na vida, você vai entender esse livro, esse capítulo, parte desse livro, vai ler. Fala das 7 ali. 7, o sétimo dia o descanso, um dia após o sétimo dia, depois o sétimo mês, depois no dia 15 do sétimo mês, vários dias, várias festas, várias coisas claramente fixadas. Você nem precisava, nesse sentido, depender do Espírito Santo, como ocorre com a igreja. Claro que sempre precisa, né? Mas você podia ir lá para o livro e dizer assim: que dia é hoje? Ah, hoje é o dia da festa. Você vai lá e faz a festa. Aí que dia é outro? Ah, é tudo regulado muito claramente com regras fixas. Esse que é o ponto que nós queremos chamar a atenção. Depois, quando chega no capítulo 25, do mesmo livro de Levítico, você encontra, então, uma ordem interessante. Vamos ler versículo 1, Levítico 25. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Então, quando o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, lá a entrada é física, com os pés, dentro de uma terra física, um território lá do Oriente Médio. Quando entrares lá, então guardarás um sábado ao Senhor. Seria o sábado da terra. O que significa isso? 6 anos semeará o teu campo, versículo 3, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Quando você olha aqui, você vê que teve aqueles festas fixas dentro do ano, uma festa na semana, que é o sábado, depois tem a Páscoa, depois as ofertas movidas, depois tem o dia da expiação, depois tem a festa dos tabernáculos, datas festivas marcadas claramente dentro de um ano, e esse data festiva a cada 7 anos. Depois do 6º ano, no ano 7º, o Senhor ordena que Israel descanse a terra. Nesse ano 7º, eles não vão plantar e vão deixar as colheitas à disposição dos pobres. Era a ordem que Deus dava. E também nesse 7º ano, era um ano em que ficavam endividadas por causa de várias razões e tinham que ser vendidos a si mesmos como escravos. Nesse 7º ano, eles eram também libertados. Então, olha o que está dizendo ali. No 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor não semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Será ano de descanso solene para a terra. Mas os frutos da terra em descanso serão por alimento a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro,
e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e animais que estão na terra, todo o seu produto será por mantimento. Então, Deus estava dizendo com isso o seguinte: você pode plantar 6 anos, o sétimo ano descansa. E também, em outro sentido, você pode enriquecer 6 anos, no sétimo ano faz uma pausa para aquilo que é tão desejado no mundo de hoje, justiça social. Nesse ano da pausa, os pobres vão aproveitar. Você tem 6 anos para você, no sétimo ano é pausa. E também, no versículo 8 vai dizer assim, ó, Levítico 25, 8. Contará 7 semanas de anos, 7 conjuntos de 7 anos. 7 vezes 7 anos. Quanto que dá isso? 49 anos. E no ano 50, teria, então, no dia da expiação, um ano chamado jubileu. Versículo 10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. No ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nascer de si mesmo, e será separado esse ano do jubileu. Ok? Imagina nos dias de hoje, vamos fazer um exercício mental aqui, tá? Que nós fôssemos regidos pela lei de Israel. Atualmente somos regidos pela lei brasileira, os que estamos no Brasil, pela lei da Alemanha, os que estão na Alemanha, pela lei dos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos. Tem que obedecer a lei do local. Mas suponha que a nossa lei fosse igual à lei de Israel. Olha só a ideia interessante. Primeiro, quando chegasse no sétimo ano, era tudo grátis. Vai no supermercado à vontade, pega as coisas grátis, vai nas lojas à vontade, tudo grátis. E quando chegasse no ano 50, todas as tuas dívidas estariam perdoadas. Se você vendeu um terreno porque não tinha dinheiro para comprar outro, agora volta o terreno para você. Se vendeu a sua casa porque fez mal administração nos negócios, perdeu tudo, volta a casa para você. Se vendeu a si mesmo como escravo porque errou tudo lá, volta a liberdade para você. Está percebendo? Então, Deus tinha ordenado que fizesse isso porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. E claro, depois disso, aqui nós não vamos entrar nesse detalhe a fundo agora, mas só mencionar que quando chega em Levítico 26, Deus vai falar a respeito da idolatria. Não faz imagem, não faz coluna, não adora a Deus, não tem relação com mortos, não tem relação com ídolos, não tem relação com espíritos malignos, não tem relação com demônios, não tem relações homossexuais, não tem relação com parentes, não tem relação com crianças, não tem relação com animais, faz toda uma série de coisas, de ordens dadas para o povo de Israel. Isso é importante. Essa lei não foi dada nem para mim, nem para você naquela época. Para o povo de Israel, está escrito aqui. Tanto é que quando entrares aonde? Em Curitiba? Quando entrares em Belo Horizonte, em Sete Lagoas, ou em Bremen? Não. Quando entrares na terra de Canaã, é o que está escrito ali. É para eles isso, em princípio, inicialmente. Mas o que aconteceu? O povo de Israel fez exatamente o oposto. Eles, quando entraram na terra de Canaã, gradualmente deixaram de guardar o sábado, gradualmente deixaram de observar a festa da Páscoa, se esqueceram da festa dos tabernáculos, se esqueceram do dia da expiação, se esqueceram do descanso da terra a cada 7 anos, ignoraram o descanso da terra a cada 49 anos e adoraram os ídolos e cometeram aquelas maldades que o povo que Deus tirou da terra de Canaã, por causa dessas maldades, eles cometeram. Toda sorte de injustiça que Deus disse para não fazer dentro da Bíblia, eles fizeram. E pior,
E nessa mesma palavra, Deus disse que se eles fizessem, aí você chega no Levítico 26, a partir do versículo 14, Deus tiraria eles da terra de Canaã. E Deus levaria eles para uma terra distante. E Deus permitiria que os inimigos deles, no caso os assírios, no ano 722 a.C., depois os babilônios, no ano 586 a.C., entraram lá em Israel, conforme a palavra de Deus, desolaram Israel. Você lê Levítico 26. Na verdade, vai ser 3 capítulos de tema de casa, né? Levítico 23, Levítico 25, Levítico 26. Antes você não lia isso porque achava complicado e não entendia nada. Agora, quando você lê, eu tenho certeza que vai se abrir os seus olhos. É tão gráfico essa parte da Escritura. Então, quando chega no capítulo 26, exatamente isso, ele diz que Deus vai permitir que venha o inimigo e desole Jerusalém e terra de Israel. E ali também vai dizer que quando vier a desolação, eles vão buscar a Deus, Deus vai responder, vão orar a Deus também, Deus vai responder a oração e Deus vai restaurar eles conforme sua bondade, sua misericórdia, porque Deus é um Deus de amor. Castigo não dura para sempre. Correção não é para matar, mas é só para corrigir. Lembra que Deus fala em Provérbios, corrige teu filho, mas não a ponto de matá-lo. Deus faz assim, Deus nos corrige, mas não quer nos matar, porque o Deus é o Deus da vida, não o Deus da morte. Então, quando fala tudo isso daqui, claro que nós somos lembrados que Daniel conhecia essa parte da Escritura. Daniel sabia que eles estavam na Babilônia por causa do pecado, que eles fizeram tudo o que Deus disse para não fazer. Não guardaram o sábado, não comemoraram a Páscoa, não deram descanso para a terra a cada 7 anos, não deram os descansos para a terra a cada 40 e a cada 50 anos, e Deus permitiu que o inimigo entrasse lá, as nações inimigas, principalmente a Síria, ano 622 a.C., depois a Babilônia, ano 586 a.C., e quando eles estavam no meio desse cativeiro lá, a nação orou a Deus e eles foram restaurados para a terra deles. Mas presta atenção, quem que foi que orou a Deus? Não foi a nação. Eles estavam muito tranquilos lá em Babilônia. Foram os Daniéis, que entendiam a palavra de Deus, perceberam os eventos dos tempos do fim e oraram ao Deus do céu. E Daniel orou ao Deus do céu. E a profecia que dependia da cooperação humana se cumpriu por meio do Daniel. Tendo dito isso, qual a conclusão que nós chegamos? Que todo esse processo que o povo de Israel passou, que envolvia o número 7 e o número 70, é um processo de julgamento divino sobre o pecado da nação. Claro, se você fosse estudar a história, né, tem a pergunta, por que 70 anos da Babilônia? Se você fosse estudar a história, você veria que entre o primeiro rei depois do Salomão e o último rei antes de iniciar o cativeiro na Babilônia, se passaram 490 anos. Quantos anos que eles não comemoraram nesse período? 70 anos. É como se eles não tivessem pagado 70 mensalidades. Agora Deus diz assim, não pagou ano a ano, vai ter que pagar tudo junto agora, porque Deus é justo. E por isso, então, eles tiveram que ficar os 70 anos na Babilônia. Mas, claro, quando o Daniel viu o tempo dos 70 anos está chegando ao fim,
Seria o momento de retornar do cativeiro da Babilônia de volta para a terra de Israel. Seria o momento de reconstruir Jerusalém. Ele pensava que logo depois disso viria o reino. Naquela época ele não tinha ideia que ainda Deus tinha, além do povo de Israel, tinha outros povos para incluir no seu propósito. Naquela época eles pensavam assim, não, o propósito de Deus é só Israel. Mas Deus tinha como propósito as nações também. Como? Ele queria chamar das nações homens e mulheres de toda tribo, povo, língua e nação, para constituir também parte do seu povo. Isso Daniel não viu naquela época. Naquela época isso era um mistério. E hoje segue sendo um mistério, mas um mistério revelado. Aquele povo que Daniel não viu, o Novo Testamento chama igreja. Então, você tem o tratamento de Deus com a nação de Israel, 490 anos. E uma interrupção no tratamento de Deus com o povo de Israel, um período indeterminado entre o ano 483, o tratamento, e os 7 últimos anos. Nesse intervalo, Deus chama um outro povo, o povo que vem de todas as nações. Israel é um povo que veio só de uma nação, que ouviu a voz de Deus aqui da terra, lá do Monte Sinai. É o povo de Deus terreno. A igreja é um povo que vem de muitas nações e que ouviu a voz de Deus lá no Monte Sião que tem no céu. Ouviu do céu. Então, nós vamos ver que Deus não tem um só povo, mas Deus tem dois povos. Um da terra, outro do céu. E não só tem dois povos, na verdade é assim, ó, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da existência da igreja, o mundo, do ponto de vista de Deus, era separado em dois grandes grupos. Um grupo, Israel, outro grupo, as nações, ou os gentios. Só isso. Não tem diferença. Quando veio o Senhor Jesus Cristo e abriu a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Deus tem três grupos de pessoas no mundo agora: Israel, as nações e a igreja. É justo, fala para mim, se você nasceu em Minas Gerais, é justo Deus cobrar de você que você guarda o ano do jubileu? Não é justo nem faz sentido. Concorda comigo? Nada a ver. Deus deu a lei lá para Israel quando entrar na terra de Canaã. Você mora em Minas Gerais, como que vai fazer? Pro lado. Esse tratamento de Deus com o povo de Israel é para o povo de Israel. É justo o Senhor cobrar de mim e de você que nós reunamos e lembremos do Senhor com uma certa regularidade. Claro, esse foi um mandamento dado para a igreja. Se um judeu não faz isso, não é problema, ele é judeu, o que vai fazer? E se um do mundo não faz isso, também não é problema nosso, é problema dele. Ele não é cristão, por que ele vai lembrar de Cristo? Não precisa. Então você vai ver que o tratamento de Deus com os diferentes grupos de pessoas é distinto. Nós temos o tratamento de Deus com o povo de Israel, temos o tratamento de Deus com a igreja, temos o tratamento de Deus com as nações. É um versículo importante, em 1 Coríntios capítulo 10. Abre lá, por gentileza. 1 Coríntios 10. Versículo que eu quero é o 32. Vou ler o 31 só por causa do contexto, mas é o 10:32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, presta atenção ali, ó, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Judeus, gentios e igreja de Deus inclui quem? Todo mundo. Você só pode estar numa dessas categorias. Ou você vive como um judeu e guarda a lei dos judeus e os preceitos dos judeus, ou você vive como um gentio e não guarda nenhum tipo de lei relacionada com Deus e com o cristianismo, ou você vive como igreja de Deus, não tem outra opção. Ok? Agora, quando você pega essa divisão aqui, judeus, gentios e igreja de Deus, e volta para Mateus capítulo 24 e 25, você vai descobrir nessa porção 3 grupos claramente demarcados. Judeus, Mateus 24, do 15 ao 30. Gentios, Mateus 25, eu acho que é do 26 ao 45. Deixa eu olhar lá. Mateus 25, do 31 ao 46. E no meio, só pode ser uma referência à Igreja de Deus. Ok? Então, 1 Coríntios 10, 32 menciona divisão tríplice da humanidade aos olhos de Deus. Judeus, gentios, igreja de Deus. Mateus 24 e 25, vamos encontrar esses 3 grupos. Judeus, 24, 15 ao 30. Gentios, 25, 31 ao 46. Igreja de Deus, ali no meio, do 24, 31 até 25, 30. Estamos dando um tempo para que aqueles que estão anotando possam fazê-lo. Mas, na verdade, é tão simples essa divisão que você pode depois tentar guardar ela na sua memória. 3 partes, 2 capítulos, guarda na memória. Aí, vamos entender que a natureza da ordem dos eventos ensinada pelo Senhor nos capítulos 24 e 25 de Mateus está relacionada, sim, com uma palavra chamada julgamento ou tratamento de Deus com os diferentes grupos de pessoas. Aí nós começamos a ver por que nós temos tanta certeza a respeito da interpretação de certas porções aqui, porque a lógica da própria Escritura vai abrindo os nossos olhos e a conclusão se torna 100% segura, não tem dúvida. É claro que entre Mateus capítulo 24, versículo 15 até o 30, está falando do tratamento de Deus com os judeus. Deus está terminando um assunto não resolvido entre ele e o povo escolhido. Ok? Muito importante. Quando chega no Mateus 25, versículo 31 até o 46, Deus está tratando com os gentios. Vai ser estabelecido um julgamento das nações. E claro, nesse parte central, Deus vai estar falando do tratamento com a igreja de Deus. Como se fosse um sanduíche. Mateus 24, 15 a 30 é a parte de baixo do sanduíche. Mateus 25, de 31 a 46, a parte de cima do sanduíche.
E Mateus 24:31 até 25:30 é o recheio do sanduíche, Big Mac, ok? Quando nós vemos dessa forma, tudo fica muito claro. Você tem uma vinda do Senhor na parte relativa aos judeus, uma vinda do Senhor na parte relativa aos gentios, uma vinda do Senhor na parte relativa à igreja de Deus. Aí fica muito claro. Você tem um julgamento do Senhor na parte relativa aos judeus, que se chama a grande tribulação. Você tem um julgamento do Senhor na parte relativa às nações, que se chama o tribunal de julgamento das nações. E você tem um julgamento do Senhor na parte relativa à igreja de Deus. E aí, quando você estuda aquela parte relativa à igreja de Deus, você vai ver três parábolas, três ensinamentos que exigem interpretação, e todos eles têm julgamento envolvido. É impressionante como a palavra de Deus vai ficando clara. E a partir daí, do estudo da palavra de Deus, nós vamos tendo plena e absoluta certeza de quando determinados eventos ocorrerão. Da mesma forma como tudo em Israel é medido por tempo, por data, por anos, por múltiplos de 7 e 10, esse julgamento de Deus com Israel vai terminar em 490 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Quantos sábados você pode ter numa única semana? Só um. Quantos meses sétimos você pode ter num ano? Somente um. Quantos anos sétimos você pode ter a partir do ano sexto? Somente um. Quantos anos 50 você pode ter a partir de 49 anos? Somente um. Quantos períodos de 490 anos você pode ter? Somente um. Com Deus e Israel, tudo medidinho no tempo. Com a igreja, por outro lado, não tem essa maneira de fazer. Quando a fuga é relacionada com Israel, é fuga física, foge com as pernas. Ora para que não seja no inverno, sobe o monte, se esconde. Quando é relacionado com a igreja, fica alerta, ora para que possa escapar, viva uma vida celestial para que você possa ser levado, seja justo, seja correto no seu procedimento. Dependa constantemente do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo quando nós cometemos coisas erradas. E quando chega a parte das nações, não tem muito o que fazer, né? Aquelas nações que foram boazinhas serão recompensadas de alguma forma. Aquelas nações que forem nações ruins serão punidas de alguma forma. Mas quando nós vemos dessa ótica, dessa perspectiva, gradualmente, nós começamos a entender como cada coisa cai no seu lugar. E a palavra da profecia vai ficando uma coisa tão, tão, tão certa. E nós não temos mais dúvida. Nós não temos mais dúvida sobre se a igreja vai ou não vai passar pela tribulação. Nós não temos mais dúvida do que vai acontecer antes, nem do que vai acontecer depois. À medida que você vai estudando, essa clareza vai chegando ao seu coração. E ao mesmo tempo uma grande alegria. Nós vemos que nosso Deus é justo, é santo e é cheio de amor. E Ele não vai esquecer nenhuma das boas coisas que nós, porventura, tenhamos feito. Que grande consolo! Todas as coisas boas que nós fizermos ou dissermos vai ser contado positivamente. E claro que as ruins também vai contar na lista negativa, né? Por isso nós nos esforçamos, por isso nós voltamos os nossos olhos para o Senhor com a finalidade de ser achados corretamente na presença dEle. Eu creio que hoje nós vamos concluir por aqui. Nós vamos despedir dos nossos irmãos com uma palavra de oração que nos acompanham pelo YouTube. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso. Pedimos que o Senhor siga abrindo nosso entendimento e que a sua palavra encontre uma terra fértil no nosso coração. Ajuda-nos a responder em amor, ser cooperadores com o Senhor.
E terminamos orando a oração final da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.